Só que a Letícia fala que não vai conseguir perdoar ela pela dor que ela causou ao seu filho. E a Fernanda avisa a Letícia que isso é só o começo e que muito mais vem aí. E que a vida do Otávio é sombria e que cabe a ela agora descobrir as outras coisas. Depois a Fernanda faz o sinal da cruz e deixa a Letícia ali sozinha, pensativa. Depois que ela vai embora, a Letícia começa a rezar muito aflita e em seguida a Fernanda, quando está indo embora, ela bate de frente com o Otávio e declara que ela ainda não terminou com ele. Tudo começa com o Rafael pedindo para falar sozinho com o Otávio, logo depois que a Fernanda revela a todos que o Otávio é um pilantra e que vivia traindo a Letícia com a Júlia. E depois de ficarem sozinhos, o Otávio diz que avisou a ele que a Fernanda não valia nada. O Rafael concorda com seu pai e diz que a Fernanda realmente não vale nada, porém ele, o Rafael, não vai poder perdoar ele nunca por ter traído a sua mãe dessa forma tão estúpida e tão cruel. O Otávio responde que entende e que nunca disse que era um santo e que cometeu sim esse erro com a Júlia, ele reconhece. O Rafael pergunta quanto tempo foi esse erro e que não há justificativa para ele trair a mãe dele. E ele duvida que qualquer coisa que ele diga vá convencer a Letícia de lhe perdoar e que ele mesmo, Rafael, nunca fará isso. O Otávio fica em desespero e diz que jura que nunca deixou e nunca vai deixar de amar a mãe dele. Já a Letícia vai para a capela rezar um pouco e a Fernanda chega nesse momento e é interrompida pelo segurança para não incomodar. Mas a Letícia diz que pode deixar. A Fernanda agradece e depois ela pede só um tempinho para falar com ela e pede desculpas pela maneira que ela descobriu que a Júlia e o Otávio eram amantes. A Letícia, por sua vez, agradece a Fernanda por ter avisado isso a ela, mas questiona por que ela tinha que fazer isso justamente na frente do filho dela e declara que isso foi muito humilhante. A Fernanda pede desculpas a ela novamente e ela diz que tudo o que ela queria era mostrar ao Rafael quem realmente era o seu pai. E agora ela vê que tudo foi em vão porque o Otávio enganou a todo mundo. A Letícia acha que a Fernanda está sendo muito cega por seu amor pelo César. E a Fernanda acha que a Letícia está tão cega quanto o Rafael em respeito ao Otávio. Só que a Letícia fala que não vai conseguir perdoar ela pela dor que ela causou ao seu filho. E a Fernanda avisa a Letícia que isso é só o começo e que muito mais vem aí. E que a vida do Otávio é sombria e que cabe a ela agora descobrir as outras coisas. Depois a Fernanda faz o sinal da cruz e deixa a Letícia ali sozinha, pensativa. Depois que ela vai embora, a Letícia começa a rezar muito aflita e em seguida a Fernanda, quando está indo embora, ela bate de frente com o Otávio e declara que ela ainda não terminou com ele. O Otávio diz que também não terminou com ela e tenta lhe tocar, mas ela proíbe que ele toque nela e diz mais uma vez que não terminou com ele e que ele não conte vitórias antes da hora. Mas o Otávio é tão seguro de tudo o que ele fala e chega até a brincar o que o Santiago deve ter pensado na última vez que eles dois se viram. A Fernanda dá-lhe um tapa bem seguro na cara dele, repreendendo ele e vai saindo. Mas o Otávio tenta segurar ela, mandando ela esperar, mas ela taca-lhe outro tapa no meio dos beiços e diz que já tinha avisado a ele para não tocar nela. E depois ela simplesmente vai embora. Já o Theo, que presenciou todo aquele show ali, fica olhando ali paralisado e o Otávio grita com ele, mandando ele ir embora. Já na casa do Luiz, a Miriam está do lado da cama da Candela, cuidando dela, que ainda está inconsciente e parece muito ruim. O Luiz chega nesse momento e pede para que ela, a Miriam, vá descansar um pouco e depois ele diz que teve uma ideia que vai colocar uma fachada na frente do restaurante para que assim todos pensem que ainda estão procurando ela. A Miriam está preocupada porque o Pietro ainda está lá nas montanhas com os outros caras. A Fernanda está com o César no Novo Amanhecer e ela agradece a ele por ter ajudado com a Candela e diz que seria muito melhor que ele voltasse a se esconder antes que os policiais lhe encontrem. Mas ele declara que não vai mais fugir.
A Fernanda diz que não quer que ninguém pague mais por ela. O César fala que essa vingança dela também é dele e que ele não vai embora sem antes achar uma maneira que aquele infeliz do Otávio pague por tudo. A Fernanda, por sua vez, fica chocada porque o Rafael não quer acreditar nela, já que ela provou o quanto que o Otávio é um pilantra, porque ela mostrou todas as provas contra ele e mesmo assim o Rafael não quer acreditar nela. Já o César acha que o Rafael idolatra tanto o pai que ele está cego para ver a verdade e que não serviu de nada conseguir tantas provas. A Fernanda, chorando, responde que na verdade não serviu de nada e diz que tudo foi em vão porque todo aquele esforço e tempo perdido para tentar encontrar provas, o seu casamento está arruinado e que o Rafael não consegue olhar para ela de forma alguma. E depois de todo esse moído que a Fernanda revela os podres do Otávio, ele chega no quartinho de Fininho e a Letícia pergunta o que ele está fazendo ali no quarto dela. Ele explica que ele precisa descansar depois do confronto que eles tiveram ali com a Fernanda. Só que a Letícia se levanta revoltada e diz que nem consegue olhar para a cara dele e pergunta se talvez ele tenha esquecido a Júlia e na mesma hora declara que claro que não e pergunta o que ele acharia e se ele teria gostado que ela tivesse dormido com Germán. O Otávio parece não ligar muito com essa comparação e a Letícia ressalta que ele também não precisava ir atrás da amiga dela. Depois o Otávio, com as doidiças dele, dá um bote nela, agarra ela e diz que escolheu ela, só ela, e implora de joelhos que ela perdoe ele por tudo que ela mais ama nessa vida. Só que a Letícia está muito magoada e se afasta dele e diz que não tem mais perdão e avisa que as coisas dele já estão na outra sala e depois ela sai e deixa ele sozinho ali no chão de joelhos. Ela volta para a cama, só que ele tenta conversar, mas a Letícia apaga a luz do abajur e deixa ele ali sozinho falando. Então ele decide sair. A Fernanda liga para Brenda dizendo que necessita falar com ela sobre tudo o que aconteceu com o Rafael e pede sua ajuda. Mas a Brenda, que está do lado do Rafael, diz que ela fez isso muito mal e acha que ela não merece mais o amor do Rafael. A Fernanda pede que ela ajude a ela se reconciliar com o Rafael. A Brenda fala que sente muito, mas em outro momento talvez pudesse ajudar ela, mas que dessa vez ela não fará isso. A Fernanda então declara que um dia todos ali percebam o quanto eles estão todos errados. E depois de desligar, o Rafael chega, entra e percebe que a Brenda estava falando com a Fernanda e agradece o apoio dela. A Brenda diz que está do lado dele e não quer que ninguém lhe machuque e que não vai permitir isso nunca. Já o Davi, logo depois de ganhar as eleições, ele tem o seu primeiro dia como prefeito e o José lhe parabeniza, mas o Davi está triste porque a Clara não está ali com ele e depois ele pede a ajuda da Ângela com as questões sociais da cidade e enquanto isso ele precisa investigar as acusações da Fernanda contra o seu pai e o Otávio. Ele ainda diz que o José e a Ângela serão suas testemunhas se ele encontrar algo que comprometa eles, algo que seja sujo. Eles concordam com Davi. Já no triste funeral do bebê da Isabela, ela está se lamentando muito por essa perda e nós podemos observar a sepultura aberta e o caixãozinho descendo, e a Isa, soluçando de joelhos, segura um ramo de flores. O Carmelo, que também se faz presente no local, pega uma flor e vai até o lugar. E depois de enterrar o bebê, dessa vez só com o Germán, ela chora muito ao lado de seu pai e dos dois túmulos do Roberto e do bebê. A Ângela chega nesse momento e oferece o seu apoio e todos choram a perda deles dois. A Isabela diz a Ângela que ela sempre estava certa e confessa que ela, a Isabela, era a pior das amigas e como ela gostaria de ser parecida assim com a Ângela porque o Roberto merecia alguém como ela. A Ângela, por sua vez, incentiva a Isabela a tentar reconstruir a vida dela novamente e a Isa confessa que é tudo o que ela mais quer. A Ângela pede que ela seja sua amiga novamente porque ela lhe ama e então depois todos se abraçam. Já com o César e o Rafael as coisas vão esquentar porque o César conseguiu entrar na fazenda e ele tem uma arma em suas mãos e pega o Rafael de surpresa e aponta para ele. O Rafael fala que já não bastava ele ter roubado a mulher dele, agora ele entra ali para lhe matar.
Só que o César fala que tudo o que ele quer é só falar com ele e fala que ele e a Fernanda não são amantes e que apenas eles dois trabalham juntos contra o pai dele. Depois ele revela tudo e fala que nunca quis vender as terras dele e o Otávio esperou que ele estivesse longe de casa para começar um incêndio que matou a filha dele e depois que sua esposa também morreu. E ele está falando isso de coração partido. Só que o Rafael não acredita em nada que o César está falando e o César diz que o Otávio queria suas terras para uma de suas amantes. O Rafael diz que isso são tudo mentira, que ele com certeza deve ter falado para Fernanda para assim ela ficasse do lado dele porque ele ama ela. O César admite o seu amor pela Fernanda, mas que para sua desgraça ela ama ele, o Rafael. Depois ele fala que se ele, o Rafael, abrir os seus olhos e ajudar a Fernanda, ele vai ficar bem longe, mas se ele continuar assim, fazendo ela sofrer, ele, o César, declara que vai lutar pela Fernanda até o fim, doa a quem doer.